Bolsonaro vive um dos piores momentos da vida dele e não sou eu que estou dizendo, é ele mesmo. Diz aí, ô Bolsonaro. Foi surpresa. Agora é um momento que o Ministério Público não vai acusar apenas, ele vai buscar provas do que foi feito. Por exemplo, Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que realmente piorou nos últimos dias, né? Mas antes disso, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio e esse é um canal de justiça e política. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que realmente piorou nos últimos dias, a coisa literalmente saiu do controle, tanto é que ele veio a público e veio até mesmo a Folha de São Paulo, dentre outros órgãos, né, solicitar e pedir ajuda. E vamos saber também se é realmente o fim da carreira política dele. E o Bolsonaro também vai responder. Seja muito bem-vindo, como eu já mencionei, eu sou o Cláudio, tá? Então, no vídeo de hoje nós vamos comentar de uma maneira rápida, de uma maneira bem pragmática, sobre aí os próximos passos aí da prisão do próprio Bolsonaro, que está com grandes problemas aí com a justiça brasileira, em especial nos últimos dias aí. Praticamente o Bolsonaro se tornou réu no STF, mas antes disso, antes de falar sobre réu, sobre crimes, sobre os possíveis crimes dele, que o Bolsonaro cometeu, nós vamos falar como ele chegou praticamente até aqui, tá? Bolsonaro praticamente está sendo acusado aí pela Procuradoria-Geral da República de cometer vários crimes. Todo mundo sabe que ele perdeu as eleições aí em 2022. Depois disso, a coisa começou a desandar, a desabar. Muitas pessoas foram presas aqui no Brasil, só que o Bolsonaro não, ele não. Só que as coisas foram complicando um pouco mais para o Bolsonaro, né? Tá, praticamente aí algumas pessoas foram presas e aí as provas foram surgindo contra o próprio Bolsonaro. E aí as coisas foram ficando mais que difíceis, porque a Procuradoria-Geral da República chegou e falou para o STF a seguinte maneira, ó, seguinte, tá vendo aquele cara lá? O Bolsonaro, ele cometeu vários crimes e praticamente 5 crimes, né, que são os mais pesados: roubo de joia, atentar contra a democracia brasileira. Além disso, dentre outras situações, né, que a Procuradoria-Geral da República falou, disse que o Bolsonaro, né, queria levar de arrasta para cima outras pessoas, além de querer permanecer no poder por muito tempo, e aí a coisa foi ficando complicada. O STF, como todo mundo sabe, ficou na expectativa, né, se ia aceitar ou não, se na realidade, assim, dizer, realmente ele cometeu isso. Não, realmente existem provas, e o próprio Bolsonaro confirmou aí para você que se acompanhou no vídeo. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação, se vai piorar ou não, tá? Tá, mas e aí? O Bolsonaro foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de cometer esses 5 crimes e que, de certo modo, podem chegar aí até 40 anos de prisão. E aí, como é que o Bolsonaro vai suportar tudo isso? Bem, de certo modo, ele está resistindo a essa situação, porque recentemente o STF, né, aceitou, né, ou pelo menos acredita que o Bolsonaro é réu. Isso aí o STF já disse para todo o Brasil. Só que a Procuradoria-Geral da República tinha falado em um outro crime, que seria sobre a fraude de cartões de vacina. E aí, o Bolsonaro é culpado em relação a isso? Depois a PGR foi e aliviou para o Bolsonaro, quebrou o galho dele e disse assim: olha, vamos arquivar, vamos deixar isso para um outro momento. Ele, de certo modo, está isento, né, dessa situação, ele não é tão culpado assim. O Bolsonaro riu e achou que a coisa estava fácil, que a coisa estava tranquila. Só que a Procuradoria-Geral da República não se enganou, né? E partiu para cima. Falou que o Bolsonaro tinha cometido aí, de certo modo, outros crimes, e crimes pesados, crimes como roubos de joia. Todo mundo sabe, todo mundo lembra daquela situação lá da qual o Bolsonaro foi, né? Ou pelo menos os amigos do Bolsonaro tinham ido lá para outros países, né? Mais de 40 vezes dentro de pouco tempo. Então, o STF e a Procuradoria-Geral da República não aliviaram para o Bolsonaro. E aí a coisa foi descambando. Tanto é que o próprio Bolsonaro veio a público e foi falando mais. por exemplo, uma das 5 crimes aí, é o dano ao patrimônio. Ele vai ter que demonstrar que eu estava aqui em Brasília. Então você vê que a situação do Bolsonaro, ela foi complicando, foi ficando mais difícil, foi ficando mais complexa para o próprio Bolsonaro. Aí o Bolsonaro falou assim: ó, é o seguinte, eu vou pegar, né, a coisa tá feia aí, a coisa tá complicada, mas não tá tanto assim. Eu vou recorrer. Ou pelo menos ele insistiu em alguns crimes. E aí
foi aonde a coisa foi ficando complicada, porque o Tribunal Superior, enfim, né, aplicaram uma multa para ele de 22 milhões de reais, tá? Aí o Bolsonaro deu uma recuada, porque também, em outras situações, a coisa ia ficar difícil, tá? Aí o Bolsonaro, diante de toda essa situação de golpe de Estado e dentre outras situações, o Bolsonaro, como eu já mencionei para você, ele se reuniu com militares. Aí o STF também jogou para cima dele essa responsabilidade, né, de tentar dar golpe de Estado. Juntamente, né, o Bolsonaro reuniu com alguns ministros com o objetivo de quê? De dar golpe de Estado. Para isso, ele precisaria utilizar estado de sítio, estado de defesa ou até mesmo intervenção federal, que são mecanismos utilizados pela própria Constituição, permitido pela Constituição brasileira, tá? Que o presidente da República possa utilizar isso. Só que no caso do Bolsonaro seria para poder dar um golpe. Aí a PGR e o próprio STF jogou para cima dele essa situação. Então, a situação do Bolsonaro, ela foi ficando assim um tanto mais que insustentável. Aí o Bolsonaro simplesmente disse o seguinte: olha, se continuar desse jeito aí assim e eu for condenado, vai ser o fim da vida dele. Lá ele falando, né? Pelo menos a situação vai ficando um pouco mais. Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou aqui. Não, 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 não. Não, zero, zero, zero. Bem, aqui é uma matéria, uma parte aí do vídeo da Folha de São Paulo, falando sobre a situação de Bolsonaro. Mas, enfim, politicamente falando, é o fim da vida política do Bolsonaro? Para falar a verdade, né, não é especificamente o fim da vida política dele. O Bolsonaro, ele ainda carrega uma quantidade de seguidores, mas o que o Bolsonaro está preocupado aqui é com algo que ele mesmo sempre mencionou, que é a liberdade, tá? O Bolsonaro está preocupado com isso, não preocupado com a liberdade de outras pessoas, mas sim preocupado com a liberdade dele. Ele não está preocupado com a vida daquelas pessoas, da Débora, da toda aquela galera muitas vezes humilde que está lá presas pelo 8 de janeiro, até porque ele só veio pedir anistia agora, né, recentemente, porque ele sabia que ele seria indiciado, consequentemente se tornaria réu e correria o risco de passar o resto da vida dele na prisão, tá? Então, assim, em resumo, só para a gente ter uma noção, né, não é o fim da vida política dele. Ele vai ter aí, de certo modo, um legado negativo, essa que é a verdade. Ele vai permanecer, o nome dele vai continuar veiculando, pelo menos é o que acredita-se. Essa que é a realidade. Agora, o Bolsonaro se encontra um grande problema, porque dificilmente ele vai conseguir se defender de tudo isso. Aí é uma situação que praticamente que está literalmente, né, o Bolsonaro se encontra aí sem saída. Essa que é a dura realidade do Bolsonaro, tá? Pessoal, esse é um vídeo mais simples, mais básico. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Vai ter outro vídeo, é só você clicar e seguir aí, continuar assistindo outros vídeos. E aqui ao lado tem um Pix. Se você quiser contribuir, você já ajudou demais assistindo o vídeo até aqui. Mas, se você quiser contribuir com qualquer valor, para a gente trazer outros vídeos aqui, né, de certo modo, aí vídeos de matérias como Folha de São Paulo, Globo e dentre outros, Estadão, para a gente municiar você e deixar você aí preparado, né, inteirado aí no mundo da política, beleza? E também com comentário, né, de uma maneira mais fácil para que você entenda, beleza? É isso, comenta aí a sua opinião sobre a situação do Bolsonaro.